mas queria, por favor, Samuel, me escuta bem? Balança a cabeça. Obrigado. Queria desejar um bom dia a todos e fazer a abertura, né, desse evento, que é um esquenta, vamos dizer, né, um esquenta para o sexto Discuta Lean, sexto Fórum Discuta Lean. Então, queria agradecer ao Daniel e ao Josiel que nos fizeram esse convite de vir apresentar novamente no Discuta Lean mais um case dos trabalhos que a Caesar vem fazendo. Então, Ivandro. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse trabalho. A ideia aqui, gente, é a gente fazer uma apresentação aproximadamente de 45 minutos sobre o tema, né, da estratégia, operação, gestão de projetos ágeis no chão de fábrica, gestão de projetos no Gemba, né? Então, a ideia, o que é? É que a gente faça em 45 minutos essa apresentação e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, se quiser escrever no chat, mas no final da apresentação, então, a gente vai responder essas perguntas, a gente abre para vocês conversarem, ok? Então, vamos iniciar aqui falando um pouquinho dos nossos parceiros, né? Para que o Discuta Lean aconteça, sempre é importante que a gente tenha, então, parceiros para que esse evento aconteça, né? Então, essas são as empresas que sempre vêm apoiando, né? Quem tem a oportunidade de participar do Discuta Lean, então essas empresas elas sempre vêm apoiando então esse evento, né? Fazendo acontecer. A ideia aqui então é a gente falar da estratégia, operação, gestão de projetos ágil no chão de fábrica. Então, uma apresentação aqui. Me chamo Rômulo André da Costa. Estou como consultor Lean aqui na Caesar. Sou professor de pós-graduação. Fui presidente do núcleo da qualidade da CIG. Estou vice-presidente desse núcleo. E também sou especialista em engenharia da qualidade. Ivandro está como consultor técnico aqui na Caesar. Tenho uma formação acadêmica na área de mecânica, técnica e mecânica de administração, gestão da produção e especialização em Lean Manufacturing. Então, a ideia aqui é a gente apresentar de uma forma breve como que funciona, né? Como que funciona esse projeto, como esse projeto está estruturado. Então, a apresentação ela vem por uma breve apresentação da Caesar. A gente fala um pouquinho do histórico do Lean dentro da Caesar. A gente mostra o que é estratégia, e quando a gente fala estratégia, né, o que é estratégia para a Caesar? Então, como que a gente desdobra essa estratégia, né? A gente faz um Hoshinkanri, e dentro desse Hoshinkanri a gente vai falar sobre um trabalho específico, que é o TRF, né? Então, TRF, né, troca rápida de ferramenta, o SMED, que a gente conhece também, e como que a gente desdobra isso para a operação. Então, como que os projetos ágeis na operação funcionam, né? Como que a gente utiliza o Kanban das atividades. A ideia é mostrar, então, de uma forma prática, como que isso funciona. Depois a gente abre para perguntas. Então, o que é projetos ágeis, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre projetos tradicionais. A gestão de projetos tradicionais, a gente tem o papel do líder como principal responsável para que esse projeto ande, né? Planejamento correto, porém a execução muito fraca, falta de engajamento da equipe, muitos faltantes na reunião de follow-up e uma percepção de um projeto muito extenso. Então, essas são as maiores dores que acontecem, né? A gente fala daqueles cronogramas tradicionais. Então, quando a gente fala de projetos ágeis, a gente modifica um pouquinho as dores. A gente transforma essas dores em pontos positivos. Então, o projeto ágil, a gente fala que o líder é um facilitador, as responsabilidades ficam muito claras, existe uma disciplina na execução, todos com senso de dono, então uma equipe muito clara, com os objetivos muito claros, e também tem um senso de entrega em cada um dos encontros. Então, deixa de ser um projeto muito extenso, onde a gente não tem esses quick wins, né? Então, para iniciar, gente, eu vou mostrar um videozinho aqui de alguns minutos sobre o que é o grupo H. Carlos Schneider, né? Quem é a Caesar? Para quem não conhece a Caesar, né? Eu vou passar esse videozinho.
Em qualquer atividade, em todos os lugares, de alguma maneira, a fixação está presente. E algumas das mais modernas soluções em fixação em uso em todo o planeta são criadas e produzidas por uma indústria brasileira. Caesar, a maior fabricante em soluções de fixação da América Latina. Em um cenário de inovação e de alta performance, as empresas precisam se diferenciar. Para isso, nosso propósito é promover eficiência e segurança na vida das pessoas. A Caesar é especialista em oferecer o melhor em segurança e performance em sistemas de fixação. São mais de 60 anos de trabalho. Uma das mais importantes empresas do grupo H. Carlos Schneider. Pesquisa, desenvolvimento e capacidade de produção transformadas em alta qualidade para clientes que escolhem os serviços e soluções Caesar. São linhas de produtos cada vez mais completas e aperfeiçoadas, com lançamentos para diferentes segmentos. Para o varejo, construção civil e para a indústria. Hoje, conta com mais de 1.400 profissionais em atividade nas unidades de Joinville e Araquari, em Santa Catarina, e em Sarzedo, Minas Gerais, na Caesar Automotive, uma unidade especializada na fabricação de peças para o setor automotivo e fixadores especiais. Os clientes contam com a segurança e a durabilidade Caesar, que os colocam em posição de vantagem na busca de competitividade e melhoria. Seguindo um novo e abrangente conceito de gestão, uma equipe de profissionais especializados em inovação garante qualidade e eficácia em cada produto, para beneficiar o cliente sempre. O mercado reconhece a Caesar como uma empresa inovadora. Pensando em inovação, a Caesar vem investindo em pesquisas, novos serviços e identificando e aprimorando seus produtos. Já são mais de 50 prêmios e reconhecimentos como uma das empresas mais inovadoras da região sul do país. Desde 2015, investe na linha Nanotech, soluções em nanotecnologia aplicada à fixação, permitindo o uso em segmentos mais exigentes em durabilidade anticorrosiva. E estas são soluções que não param de ser criadas em cada laboratório da empresa. E é com responsabilidade, com o cliente e com as pessoas que a Caesar se prepara hoje para os desafios do amanhã. Resultados que só acontecem por causa da gente que trabalha aqui. Gente que acredita na capacidade de crescimento e na força da realização de projetos em produtos e projetos de vida. A qualquer momento, as demandas dos clientes podem mudar e a Caesar acompanha cada necessidade. Está no DNA Caesar oferecer sistemas de fixação personalizados e únicos em cada situação, com resultados monitorados para um aperfeiçoamento constante. No desenvolvimento de projetos ou novas soluções, esta é a Caesar, a maior fabricante em soluções de fixação da América Latina. Então, essa é um pouquinho aí da história da Caesar, para contextualizar o que a gente faz, né? Para quem nunca escutou sobre a Caesar, né? Então, vamos lá para a história do Link.
O Lean iniciou aqui dentro da Caesar em 2008 com a contratação de uma consultoria, onde foi aplicado algumas ferramentas, mas com o tempo acabou se desfazendo, né? Então, isso é muito natural dentro das empresas. Depois disso, em 2011, foi criado um comitê interno aqui com colaboradores, mas eram atividades que acabavam competindo com a rotina. Em 2014, então, foi estruturado toda uma equipe de Lean dentro da Caesar. Foi feita a mudança para a fábrica de Araquari, que vocês acabaram de ver aqui no vídeo. Porém, em 2017, 2018, com a mudança de uma gerência da equipe de diretoria, então foi mudado um pouquinho do foco, né, do Lean dentro da Caesar. Em 2018 foi capacitada toda a equipe de gestão. Em 2019 a gente fez a implementação do Hoshinkanri. Fizemos o primeiro ciclo, até tivemos a oportunidade de mostrar no Discuta Lean 5, que foi ano passado, né? E esse ano, então, a gente está mostrando aí o ciclo de 2020. E aí inicia a nossa apresentação, falando um pouquinho sobre a estratégia, né? Então, a Caesar utiliza a estratégia alinhada com o PSC, né? Então, a Balance Scorecard da empresa, ela tem um foco na excelência operacional, na área de manufatura, engenharia e as áreas de apoio. Então, como estratégia, a gente definiu pessoas chaves, líderes de projetos chaves, facilitadores, para esses 8 pilares aqui, né? De segurança, custo, focado em atendimento, qualidade, manutenção, pessoas, gestão da rotina e troca de operação. Então, essa estratégia, ela está baseada no PDCA, como quase tudo que a gente ouve falar, né? Na área de Lean. Então, o P é a estruturação dos pilares com a 3 mãe, filhos e netos. O D, ele é a implementação desse projeto. O C é um follow-up mensal dos projetos. E o ACT é a padronização e a replicação desse aprendizado, né? Então, aqui algumas fotos que ilustram aí como que funciona, né? E aí eu vou entrar, então, do Hoshinkanri e a gente vai apresentar apenas esse A3 aqui, que é o A3 de troca de operação. Então, para contextualizar vocês, a gente tem aproximadamente 25 mil SKUs fabricados dentro da nossa fábrica. Então, a flexibilidade da operação é um diferencial competitivo, então, para esse mercado, porque a gente precisa fazer muita troca, né? Então, para alavancar, né, a eficiência operacional, a estratégia foi retomar os trabalhos de TRF. Então, no passado já era feito, e agora, então, a gente vai retomar esses trabalhos. E a partir de agora, então, eu passo a palavra para o Ivandro, que vai apresentar como que é o projeto. O Ivandro é o líder desse pilar de troca de operação. Bem, pessoal, já se fala de TRF na Caesar desde os anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. Esse processo ele foi alavancado a partir de 2011 com a implantação do Lean dentro da Caesar, célula piloto com os conceitos Leans. Em 2014, 2015, com a equipe Lean puxando eventos Kaizens, mas em 2016 esses trabalhos acabaram se perdendo com a mudança de planta. A gente saiu de Joinville e veio para Araquari, e nesse processo acabou se perdendo os trabalhos que se tinham. Em 2020 a empresa entendeu que é necessário retomar isso para buscar a excelência operacional. A gente gosta de reforçar aqui nessa apresentação que o SMED, a metodologia SMED e o TRF, ela é clara, de conhecimento público, né? Tem literaturas explicando como aplicar ela, mas enfatizar que acreditamos que cada empresa precisa adaptar a sua realidade. E é nesse cenário que a gente precisa contextualizar aqui como que a gente aplica o nosso processo de TRF, o nosso processo de SMED, e como que a gente chegou no projeto ágil no chão de fábrica. Então, para vocês entenderem como nós chegamos nesse projeto ágil, é importante contextualizar aqui o processo de SMED dentro da Caesar, de TRF dentro da Caesar. Então, numa planta que tem mais de 600 equipamentos, a gente priorizar alguns, precisa usar recursos para isso. Que recursos que a gente utilizou? Uma matriz de priorização, e os critérios que a gente aplicou a essa matriz de priorização foram o seguinte:
quanto essa máquina está ocupada, o quanto que a troca de operação, o setup, ele interfere nesse resultado de máquina, na eficiência da máquina, o número de setups que acontece, a média do setup. Isso nos levou a chegar num grupo de máquinas em torno de 19. Ainda era muito para o início de trabalho. Então, a gente pegou esse grupo de 19 máquinas aqui e cruzou com outros projetos que estavam em andamento na empresa. Entre eles, aqui, um bem importante é a Manufatura 4.0. E chegamos a um resultado de 8 equipamentos prioritários. A gente elaborou um cronograma para a implantação desses projetos, atuar nesses equipamentos prioritários. O desafio aqui era causar o menor impacto possível. Máquinas que têm uma ocupação de 90% nos seus 3 turnos, equipamentos dedicados geralmente a produtos especiais, desenvolvimento de amostras. Então, qualquer parada traz um impacto no resultado. Então, para impactar isso, a gente buscou um cronograma diferente. Um cronograma onde a gente faz o levantamento de informações, que a gente chama aqui de pré-Kaizen, investe 2 dias nesse momento. Esses 2 dias, a máquina, a gente só busca informação nela. Um segundo momento, a implementação desse projeto, monitoramento ao longo desse trabalho, com reuniões com a gerência, com reuniões com os outros pilares, e a padronização, o ranceio ao final de cada trabalho, cada projeto concluído, cada máquina finalizada. O cenário nosso aqui, a Covid também impactou, eu acho que não foi diferente no Brasil, né? Então, a gente também teve consequências aqui no nosso cronograma. Como vocês podem observar, mais de 50% do nosso cronograma foi afetado em função desse cenário. Como que a gente aplica a nossa metodologia na operação aqui do SMED? Frisar aqui que parte importante desse processo é o engajamento da equipe que trabalha em cada máquina, da equipe que efetiva o projeto em cada máquina, a direção, gerência, diretor, o patrocínio que eles nos dão, aparecendo nas aberturas dos eventos, acompanhando o desenrolar desses eventos. Então, a presença deles ali patrocinando o trabalho, a coordenação e a liderança que são donos do recurso e donos do processo, né? A presença deles é fundamental para que a gente tenha êxito na conclusão dos trabalhos. Como que a gente aplica a metodologia? Através de filmagem, coleta de informações através de filmagem. A gente faz filmagem, faz observação em loco do equipamento e vai gerando informações a respeito da situação atual, fato atual. Também através de espaguete, onde a gente vai analisando toda a movimentação que o operador ou os operadores, preparadores executam durante o processo. Então, vocês veem que não foge muito da metodologia tradicional. O balanceamento, quando há essa necessidade, então, em alguns equipamentos, quando existe mais de uma pessoa trabalhando, a gente avalia a necessidade de balancear essas atividades entre esses operadores. E quando existe somente um preparador, um operador atuando na máquina no processo de setup, também analisamos a possibilidade de inserir mais uma mão de obra ali. Ver as vantagens, as desvantagens e o que a gente ganha com esse processo. O mapeamento de processo é uma parte fundamental para que a gente comece a identificar todos os passos que acontecem dentro do processo de setup e também os desperdícios que existem em cada etapa dele. Vocês podem observar aqui com os post-it rosa, ele destaca os desperdícios que acontecem em cada parte da atividade do setup, e o que está em azul aqui a gente destaca quando existe uma possibilidade, um risco de segurança ali. Isso nos dá uma boa visão do que a gente precisa trabalhar e melhorar dentro do setup. É um mapeamento que nos traz essa clareza, né? E aí vem a parte final desses 2 dias, entramos na parte final, que vai ser a parte importante para criar o nosso Kanban de atividades, o nosso projeto ágil.
Aqui a gente faz um brainstorm de soluções, estressa bastante, debate bastante possíveis soluções que vão eliminar ou reduzir o desperdício que existe nesse processo setup. E também ajudar a eliminar os riscos de segurança que a gente mapeou. Daqui sai um backlog de soluções que vai alimentar aquilo que a gente chama aqui de Kanban de atividades ou o nosso projeto ágil. Então, aqui a gente traz uma ilustração já de um planejamento iniciado com o Kanban de atividades, e é essa parte que a gente quer mostrar para vocês que a gente vem fazendo diferente, né? Para entregar o nosso projeto dentro dos prazos estabelecidos. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem o backlog das soluções e vai distribuir isso dentro do Kanban de atividade. Como que a gente estruturou esse Kanban de atividades aqui? Como nós chamamos aqui também de linha ágil. Como que ele foi criado, esse formulário? O nosso formulário, a gente procurou, dentro desses projetos, evoluir com ele, né? A gente iniciou ali usando, a princípio, o Sprint Dashboard, da metodologia Scrum, mas vimos que era uma dificuldade, estava ainda meio complexa a informação, e ao longo dos trabalhos a gente veio adequando esse formulário a uma realidade mais simples, já que nós estamos falando de pessoas que têm pouco acesso a recursos tecnológicos no chão de fábrica, e precisa ser mais fácil o entendimento lá das entregas deles. Então, como que a gente estruturou isso? Nós temos aqui uma coluna do lado esquerdo, responsáveis. O que são esses responsáveis? São os integrantes que estão fazendo o projeto naquela máquina. São integrantes do time que fazem, realizam a análise, o projeto no equipamento. Então, são todas as pessoas desse time. Planejado pendente. São todas as ações que a gente acredita ser efetivas para o resultado final, para a redução do tempo de setup e que alimentaram aquele backlog de soluções. Então, ali a gente distribui para cada integrante uma carga de atividades, de soluções que ele precisa efetivar ou realizar para que o projeto seja concluído. É importante ressaltar aqui que as atividades elas são alocadas conforme a função de cada um do integrante da equipe. Então, se eu tenho uma pessoa de projetos, eu vou direcionar todas as atividades relacionadas a projetos para essa pessoa. Se eu tenho alguém da manutenção e tenho necessidade de fazer correções de manutenção no equipamento, eu vou direcionar essas atividades às pessoas de manutenção. O que é de operação, eu vou estar relacionando as pessoas de operação, para que o resultado final ele seja atingido. Execução. Essa é a parte que a gente começa a dar andamento no nosso Kanban de atividades, fazer com que ele comece a se movimentar, realmente funcionar como um Kanban aqui. Então, todas as ações que eu planejei, dali eu vou selecionar algumas que eu vou entregar num determinado período. Nosso período aqui dentro da Caesar, a gente procura trabalhar com uma semana, é o prazo que a gente estima que possa entregar alguma atividade, alguma ação planejada, e o pessoal vai ali nas suas entregas, analisa e diz assim, para essa semana eu consigo fazer 2 ou 3 ações, se compromete, e ele muda o post-it de planejado para execução. Então, funciona dessa forma. A partir do momento que ele se planejou, e determinou as suas entregas para a semana, ele vai alimentando a coluna de concluídos. Então, quando ele vai finalizando a sua entrega planejada para a semana, ele vai mudando essa entrega para concluído. Isso habilita ele a puxar uma nova entrega da planejada. Então, eu entreguei uma atividade do que estava em execução, me habilito a puxar mais uma atividade do que está planejado. No início aqui a gente teve algumas dificuldades. Que dificuldades que foram essas? Primeiro, o pessoal acreditava que tinha que botar tudo em execução. E aí acabava focando em
e acabe prejudicando a sua entrega. Então, é um cuidado que a gente tem que ter aqui. Outro cuidado é o pronto. Então, eu só jogo para a atividade concluída aquilo que é pronto. O que seria o pronto? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu vou elaborar uma instrução de trabalho, pronto, eu posso combinar e acertar com o meu time, que é essa instrução de trabalho disponível lá para o operador, para o preparador utilizar ela. Então, tem todo um processo de passar, elaborar ela, validar ela, publicar ela no sistema da qualidade e disponibilizar ela com cópia controlada lá na operação para o pessoal que vai utilizar. Não adianta eu desmontar a instrução e dizer que está pronta. Não, ela tem que passar por todos os processos e estar lá na mão de quem vai utilizar. Isso seria um exemplo de pronto. Então, é esse cuidado também que a gente deve observar aqui durante o nosso Kanban de atividades. Quando não acontece dentro do planejado, a gente tem atividades atrasadas, ou seja, eu disse que eu ia entregar hoje a minha atividade conforme o combinado e não consegui entregar devido a alguma situação que eu não esperava, a gente destaca essa atividade. Destaca de que forma? A gente destaca ela com um post-it com uma coloração rosa ou vermelho, para chamar a atenção que aquela atividade ali, ela está atrasada, ela fugiu do planejado e que ela pode comprometer a entrega final do projeto. Então, o que precisa ter de atenção aqui? A equipe precisa enxergar que aquela atividade, ela requer um esforço maior, uma ajuda, às vezes ajuda externa, negociações externas, para que aquela atividade volte para o trilho, que ela não venha a afetar a entrega final do projeto. Então, é um ponto que fica de atenção ali e todo mundo consegue perceber, visualmente, olhando para essa imagem, como está o andamento do meu projeto, o quanto que eu estou atrasado, o quanto que eu já consegui caminhar. E no canto direito ali, nós temos também um status que a gente, a cada reunião de follow, a gente atualiza. Então, nós temos a nossa meta, um prazo final de conclusão do projeto como um todo, e o quanto que nós estamos realizando a cada semana, o quanto que nós chegamos em relação a essa meta. Aquilo ali também, se atrasar, a gente muda para um post-it rosa. Então, se houver uma interferência no prazo final, a gente também sinaliza ele com um post-it rosa ou vermelho para chamar a atenção que estamos fora daquilo que foi planejado. Como que acontece as nossas reuniões semanais de follow? Então, como a gente já falou, as entregas são semanais. E a cada semana a gente faz essa reunião para fazer as entregas. E as entregas, elas são feitas pelo time. Então, o pessoal vai lá na frente do quadro de Kanban de atividades e explica e responde algumas perguntinhas básicas, né, que a gente considera aqui que precisam ser respondidas. Perguntas que são essas, né? O que eu fiz? Então, o que eu fiz que eu planejei essa semana e entreguei? O que eu estou fazendo, no caso, quando houver um atraso, o que eu estou fazendo, que ajuda que eu preciso para concluir essa atividade aqui? E como eu entreguei alguma atividade, qual é a próxima atividade que eu vou me planejar para entregar na semana seguinte? Então, são perguntas importantes que devem ser respondidas no momento que cada um vai ali na frente e vai fazendo essa movimentação com os post-it, tirando ali de execução para concluído, de pendente planejado para execução. Eles vão respondendo essas perguntas. Quando existe a necessidade de uma ajuda, eles sinalizam e o time vai trabalhar para que essa ajuda aconteça e o prazo seja obedecido. A gente percebeu que com o que aconteceu na mudança da planta de Joinville para Paraquari, a gente teve umas dificuldades. Perdeu-se trabalhos, alguns resquícios ainda conseguimos recuperar, mas muita coisa se perdeu. Então, o que a gente tem feito para garantir resultados e também evitar que esse problema volte a acontecer no futuro? A gente criou aqui uma sustentabilidade de resultado. Nosso foco foi
criar um padrão de gestão. Então, a gente elaborou uma instrução onde que fala como fazer a gestão do TRF dentro da Caesar. Isso é padrão para todos os equipamentos. Desse padrão também foi elaborado um quadro de gestão. E o que tem nesse quadro de gestão? O que a gente tem feito nesse quadro de gestão aqui? As informações que o quadro de gestão comportam, que conforme o padrão estabelecido. Um é um gráfico sequencial de médias que a gente tem do setup. Então, a gente procura semanalmente botar a média ali do setup parcial, do setup total. Então, nós temos tipos de setups diferentes e a gente vai pontuando semanalmente como que está o resultado desse setup. Além disso, a gente tem um diário de bordo que a gente procura mostrar os desvios que a gente tem desse setup. Então, como que a gente faz isso? Sempre que eu tenho um setup fora da meta para mais, ou seja, eu perdi muito mais tempo do que eu deveria ter perdido, eu sinalizo qual foi o motivo de ter fugido da meta. Para que a gente usa essa informação do diário de bordo? A gente usa para alimentar uma reunião mensal que os líderes da área puxam junto com o preparador para buscar soluções para que esse desvio não volte a acontecer. Então, eliminar esses desvios e assim a gente vai praticando a melhoria contínua do processo de TRF. Uma outra situação importante que a gente viu e necessária para o nosso processo é que o conhecimento estava na cabeça das pessoas, né? E a gente teve um período aí de muita pessoa, muito colaborador se aposentando e a informação estava indo junto com ele. Então, houve a necessidade também de gerar uma gestão em cima do conhecimento aqui, através de instruções de trabalho, e a gente foi num nível de detalhamento bastante grande para que fique bem claro e acelere a curva de aprendizado das pessoas novas, né? Então, com um detalhamento, isso faz com que a curva de aprendizado do colaborador novo seja melhorada. Mas a gente conta também com a questão da realidade aumentada nesse processo. Se vocês olharem deve ficar fácil. Está disponível para eles no tablet, de trabalho. Pode ver na esquerda ali que a descrição ela é bem detalhada, né, para auxiliar o entendimento. Quando ainda tem dúvida, escaneia a imagem e vai rodar um vídeo mostrando como essa atividade é executada. Assim, além da instrução de trabalho, vocês podem ver aqui um detalhezinho da instrução de trabalho, o nível de detalhamento que a gente gerou nessa instrução de trabalho. A gente teve essa preocupação para poder ficar bem claro para novos colaboradores e também tirar a dúvida daqueles que já atuam na área, né? A gente usa o recurso da realidade aumentada aqui. Como vocês viram no vídeo, ele usa a instrução, lê a instrução, se ainda ficou dúvida, ele escaneia essa imagem que está na instrução e gera um videozinho mostrando como que a atividade acontece na prática. Essa é uma forma de a gente fazer a gestão do conhecimento, trazer a informação, trazer o conhecimento para o processo, evitando assim que com as pessoas saindo, levem o conhecimento. A gente teve nesses projetos que a gente trabalhou, alguns depoimentos, né? Então, o Cícero aqui, um preparador de máquinas,
Ele destaca que o Kanban de atividades ele é visual, dinâmico, né? E que ajuda as pessoas de fora também a participar do projeto. Então, não é só aquela equipe que está no projeto, mas a gente tem também pessoal do setor interagindo, porque esse quadro ele fica num ponto estratégico, geralmente próximo da sala da coordenação, da liderança, e num local onde todos da área podem acessar ele. Então, faz com que todo o setor acompanhe o que está acontecendo no equipamento e as soluções propostas para esse equipamento. E interagir com isso, dando sua opinião também. O Marcelo, o coordenador de uma das áreas que recebeu o trabalho, ele destaca também a questão de ser uma ferramenta dinâmica, né? E que facilita o time a trabalhar em atividades, né? Que possuem maior complexidade. Então, ele faz esse destaque aqui sobre o Kanban de atividades. O Lucas, que é um analista de produção que a gente tem aqui na fábrica, também atuou junto em um dos trabalhos, ele traz aqui a experiência dele. Então, ele já trabalhou com um sprint o tradicional, né? E ele reforça aqui que o Kanban ajudou a melhorar a visualização e o controle do projeto. E isso que foi importante, a gente entende isso como algo, uma característica positiva do projeto, porque é o que a gente buscava. A simplicidade do pessoal de fábrica estar acompanhando o projeto, fugindo daquela coisa, daquele cronograma que o Rômulo falou no início lá, tradicional, e enxergar suas entregas acontecendo. Isso também é importante, eu ver que o projeto está andando, aquele trabalho que eu estou participando está andando, né? O André, como o André, a maioria, algumas pessoas falam lá embaixo, o André chama o nosso Kanban de atividades de tabela post-it. Então, para ele também foi uma novidade, é algo novo, ele não tinha tido experiências parecidas em nenhum lugar, e fala também do processo que foi, das oportunidades que ele teve ali na máquina, ele que já tinha feito um Kaizen nessa máquina no passado, acreditava que não havia mais possibilidade de melhorar, e a gente conseguiu trazer ainda muitas oportunidades ali de melhoria. Ele destaca também a questão do acompanhamento das melhorias, né? Como ficou mais fácil de acompanhar essas entregas. Então, a ideia realmente é essa, é funcionar como um Kanban, você vendo as entregas acontecer, e eu só focar em outras entregas à medida que eu concluo, né? Então, concluído ali seria o nosso cliente na ponta da linha lá, puxando todo o trabalho, né? Deixa eu só comentar uma coisa. Gente, o que o Ivan está apresentando para vocês aqui foi uma das dores que a gente teve em 2019. Né? Quando a gente fez o planejamento estratégico, dobrou o roxinho, a gente estava com uma dificuldade muito grande de tombar isso para a operação. Né? Então, como que a operação vai se sentir comprometida, como que a operação vai realmente comprar a ideia, vai se engajar perante o resultado que a gente tinha. E aí, como vocês viram na foto, é algo muito recente, porque é o desdobramento da estratégia de 2020, então é recente as fotos do pessoal com máscara, né? Questão do Covid, então as coisas estão andando aqui, né? E a gente percebe uma evolução gigante dos projetos que a gente tocava no ano passado, onde utilizava a metodologia tradicional, para esses projetos de hoje, né? Então, realmente, utilizar essa metodologia fez com que as pessoas conseguissem se sentir donas, né? Fazer parte do negócio. E hoje, se você chegar na operação lá e perguntar para as pessoas, qual que é a sua meta? Tá claro. Eles têm um quadro do lado, faz parte da atividade deles, dar oportunidades de melhoria, fazer com que a equipe esteja engajada, cobrar do primeiro turno, do segundo turno, do terceiro turno. Então, hoje está muito mais claro para eles qual que é a responsabilidade deles perante a estratégia da organização, que no passado era um pouco mais difícil. Então, os números não chegavam até eles, eles faziam um apontamento em partes, né? Porque se eu trabalho no primeiro turno, eu faço o meu apontamento no primeiro turno.
Hoje em dia já não. Então, hoje todo mundo consegue ver, né? Está disponível ali. A questão do conhecimento, durante o Kaizen, enquanto a gente fazia essas oportunidades de melhoria, a gente via que tinha conhecimentos totalmente diferentes de fazer uma mesma atividade. Então, utilizar a padronização, né? A realidade aumentada fez o pessoal gostar muito desse novo modelo, né? Que para si era algo novo. No passado a gente fazia TRF, mas não tinha trabalho padronizado, não se capacitava as pessoas. Então, o novo formato, né, da gestão de projetos, trazer isso para a operação de uma forma transparente, fizeram com que eles realmente se sentissem parte do todo, né? E não somente sendo pessoas executoras de atividades, né? Mas sim fazendo parte do todo, dando ideias, construindo, e ver realmente a importância do trabalho delas, né? Então, estar com o gerente, diretor da empresa, estar com o coordenador falando sobre melhorias, é uma baita de uma oportunidade, é uma baita de uma janela, uma vitrine que a gente chama, né? Então, todos eles fizeram um excelente trabalho, né? Se comprometeram e tal. E assim, temos dificuldades, sem dúvida, né? As caixinhas vermelhas que o Ivandro mostrou ali, realmente elas acontecem. A gente ainda não conseguiu fazer um projeto onde, do início ao fim, tem caixinhas somente amarelas, né? Que são as caixinhas sem atraso. Realmente acontece o atraso. E a gente foi modelando para aquilo que a gente acredita que é mais aplicável dentro da Caesar. Então, a imagem ali do camaleão, ela se traduz muito. Né? Não adianta a gente chegar e pegar lá a metodologia do Scrum e tentar aplicar. Um conselho que a gente dá aqui é: traduzam para aquilo que é aplicável para vocês. Como é aplicável? Analise a cultura, analise as pessoas. Então, porque isso é a estratégia para que as coisas deem certo. Né? A estratégia é: analise como funciona para você. Reforçando também nessa questão do nosso Kanban de atividade, o pessoal começa a aprender a se comprometer com prazos. Essa foi uma das dores iniciais do projeto, né? Aprender a dar prazo. Então, os primeiros projetos haviam muitos atrasos. Então, essa necessidade de destacar esse atraso, o pessoal começar a entender que o prazo ele é algo que não é só para enfeite, mas sim deve ser cumprido para que o projeto seja entregue dentro daquilo que foi planejado. Então, isso trouxe também esse senso de responsabilidade na hora de se comprometer com as entregas. O Kanban também de atividade nos mostrou a correlação entre essas atividades, entre as entregas. Um exemplo disso: eu tenho um funil, precisa ser construído novo. Para mim construir esse funil, eu tenho que fazer um projeto novo desse funil. Para mim fazer o projeto novo, eu dependo de uma padronização. Isso são atividades, entregas que estavam com pessoas diferentes. Então, eu saber priorizar também a minha ação que vai levar à ação do próximo é importante. E isso, o Kanban da atividade, ele fica bem visível e nos possibilita esse trabalho também. Então, saber quais atividades que eu devo fazer primeiro para que o projeto chegue lá no final concluído e dentro daquilo que foi planejado. Aqui a gente traz uma frase que a gente acredita muito nela, né? O problema não é como levar para a nossa mente ideias novas e inovadoras, mas como tirar de lá as ideias velhas. Então, precisamos praticar isso, né? Trazer, não só encher a nossa mente de ideias novas, mas tirar as velhas que não são mais úteis e botar em prática as novas, né? Aqui a gente vai rodar um pouquinho um vídeo novo que a Caesar vem difundindo aí a respeito do que ela procura no seu futuro, né? E agora, então, a gente vai para a parte de perguntas, tá, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Nós temos algumas perguntas. Aqui. Vamos dar uma olhadinha.
olhar as primeiras perguntas ali, tá? Vocês observaram grandes melhorias no OE dos equipamentos? A gente vem acompanhando. Em termos de OE, o TRF ele tem contribuído sim na melhoria, na eficiência, mas não é a única coisa que precisa ser trabalhada nesses equipamentos para se ter um resultado melhor em termos de eficiência de OE. Ele tem contribuído sim e tem trazido resultados a nível de OE. Vem aqui, mapeamento de processo nos surpreende. Verdade, a Grace, no caso, que comentou que surpreende, certo. Quais as dificuldades iniciais para fazer os colaboradores compreenderem a filosofia e como as tornarem? Né? A pergunta do Anderson aqui. Bem, Anderson, como a gente falou, imagine, a gente quis deixar o mais simples possível a ideia de um Kanban de atividades lá na fábrica, né? De uma metodologia que eles conseguissem enxergar. Então, a gente sabe que essa ideia, esse conceito de Kanban, existem esses aplicativos que pregam, existem outros recursos, mas lá no chão de fábrica, onde que você tem uma limitação desse recurso eletrônico, em termos de computador, em termos de uso de celular, você aplicar não foi fácil. Então, o que que a gente faz? A gente realmente detalha bem certinho. A primeira reunião, nós puxamos ela, explicamos como que deve acontecer. Então, a gente vai lá na frente, faz a reunião, mostra como que deve acontecer cada etapa do processo, explicando detalhadamente, e vai, na medida que eles vão executando, a gente vai corrigindo. Você fez desse jeito, correto? A gente deveria fazer assim, nós deveríamos fazer desse jeito. E vai mostrando o caminho para que eles enxerguem qual é a metodologia correta e comecem a usar da forma correta. Então, existe bastante dificuldade inicial, mas a gente contorna com eles executando. Na medida que eles vão executando, a gente vai corrigindo e mostrando o caminho correto. Complementando o que o Ivandro comentou, então a estratégia também de colocar a coordenação e a gerência e diretoria nos eventos dá um poder, dá uma responsabilidade muito maior para eles, né? Então, por ele estar acompanhando, o Ivandro mostrou ali as reuniões de follow, então a coordenação está ali, por quê? Porque eles são cobrados pelos projetos dentro da área deles, né? Então, a nossa diretoria, quando a gente faz reunião de follow, as dores é o primeiro ponto que a gente levanta, né? Quais são as dores nesse projeto, nesse pilar, no caso, troca de operação? O Ivandro tem que reportar essas dores, né? Então, já teve situação de a gente chegar e falar, a gente está vendo que o negócio está engargalando aqui, por exemplo, na área de projetos. Então, foi liberado o pessoal para fazer trabalhar no final de semana para dar vazão naquele projeto. Então, essas reuniões de follow, elas realmente estão mostrando já onde está doendo naquele exato momento. Então, não tem aquela questão, vai ficar só para mês que vem. Não, é nessa semana. Se a gente tem que fazer nessa semana, é nessa semana. Então, a gente já consegue antecipar a não entrega, né? Então, está sendo muito produtivo. E aí, o que acontece? Como é um projeto estratégico, os líderes de projetos já conseguem hoje definir e brigar por recursos com os coordenadores de áreas, seja de engenharia, seja de manufatura, seja de manutenção. Então, ele vai lá e ele consegue, então, brigar por recursos, né? Por quê? É um projeto estratégico. Então, todos os coordenadores, quando a gente apresentou o planejamento, eles estavam cientes, eles participaram, né? Aquela matriz que a gente definiu ali de priorização, ela não saiu do nada, então foi feito junto com a equipe para que eles realmente fizessem parte do projeto, né? Então, é doído porque é uma mudança, as pessoas não... a gente, por si só, a gente quer ficar na zona de conforto, né? Mas acredito que a estratégia que a gente tomou esse ano é muito melhor que a do ano passado.
Continuando ali, respondendo a tua pergunta, Anderson, sobre o prazo de quanto tempo do projeto, a gente aqui não adota a semana Kaizen, né? A gente procura, dentro do possível, evitar ao máximo a máquina parada. O que a gente faz? A gente investe 2 dias no pré-Kaizen lá, na busca de informações, o cenário atual que se encontra o equipamento, sem parar a máquina. Então a gente se programa para filmar lá o que está acontecendo na máquina, fazer as observações, vai para dentro de uma sala e debate sobre essas informações lá, gera as oportunidades de soluções, monta lá o backlog de soluções, e aí temos um planejamento em função daquela carga de trabalho que varia ali de 30 a 40 dias para implantar as soluções. E nesse período a gente vai analisando o quanto realmente nós vamos precisar de máquina parada e se houver realmente a necessidade de parar o equipamento. Muitas vezes a gente não tem parado o equipamento, tem aproveitado situações para implantar as melhorias, né, junto com uma manutenção preventiva, um planejamento que a manutenção já tenha para aquele equipamento, a gente encaixa ali. Mas o período geralmente varia entre 30 e 40 dias de execução do projeto. O Anderson pergunta aqui também, né? O operador é quem faz a colocação de ferramentas nos blocos para troca rápida ou preparador? Aí eu teria que entender um pouquinho melhor o que é essa colocação de ferramentas nos blocos. Se é a troca da operação, quem faz é o preparador. O operador, ele auxilia na alimentação, ele auxilia. Então, até por não ter desvio de função, a gente respeita todas as definições de cargo, né, e função. Então, ele não pode trocar a ferramenta. Ele só pode operar a máquina e, digamos, alimentá-la, né? Não sei se foi essa a tua pergunta, né? É isso, né, Ivan? Sim, eu acredito que é nesse sentido. Nós temos aqui, né, preparadores e temos operadores. Deixa eu ver o que ele respondeu. Nós temos, no caso de conformadoras aqui, a gente tem preparadores. Preparadores, Anderson. E aí é um operador que auxilia. Vamos ver a Grace aqui. Fiquei na dúvida sobre a tarefa que entra no planejamento. Elas surgem a partir de um plano de ação ou são trancadas e alimentadas a cada reunião? Traçadas. Então, Sim. assim, quer comentar? Bem, Grace, lá, quando a gente, ao final dos 2 dias de coleta de informações, a gente tem aquele brainstorming lá de soluções, né? O que a gente pode estar fazendo para reduzir desperdício, o que a gente pode estar fazendo para eliminar riscos de segurança. Então, com essas informações de soluções é que vão para dentro do planejamento. Não impede que, à medida que as ações vão acontecendo, surjam novas oportunidades no período. Isso já aconteceu em outros projetos, e a gente ter aprendido algo novo em um equipamento e ver que isso era replicável no equipamento anterior. Então, não impede de você inserir novas ações ali, novas atividades dentro do Kanban de atividades. Só que prazo é prazo. Então, se a gente definir um prazo de entrega, que está na parte superior, depois vocês receberam um PDF, vai estar lá o prazo de entrega, né? Semana tal, ou dia tal. A gente não vai alterar o prazo porque entrou 2 ações, ou entrou... Na verdade, o post-it vai ficar vermelho, né? Então, lá em cima, se não atingir o prazo, vai ficar vermelho o post-it. E aí, no follow-up, tem que se explicar, né? O porquê que não atingiu. Deu a entender que são reuniões semanais. Isso mesmo, Sandro. São reuniões semanais que acontecem, né? Então, não são reuniões diárias, até... A gente fazia 2 vezes na semana, mas com o Covid-19 a gente teve que reduzir a questão de quantidade de reuniões, quantidade de pessoas e local. Então, vocês vão ver ali até 10 pessoas no local aberto. Em reuniões em local fechado, quando chove, por exemplo, quando não chove, a gente faz fora da fábrica, então bem tranquilo. Mas quando chove, a gente tem que fazer salas de reuniões, então tem que estar tudo aberto, né? Então, a gente reduz o mínimo de pessoas
necessárias. Então, são as pessoas que estão com entregas ali dentro do Kanban, tá? Mais o facilitador. Consegue engajar a operação, dar vida para a melhoria contínua, diminuir o esforço necessário para manter vivos os Kaizen. Isso mesmo, Samuel. Isso não tenha dúvida. A gente dizia, o engajar é que é dar força, dar voz. Porque, dependendo da forma, eles não têm oportunidade. Muitas das vezes são coisas que eles já estão falando há muito tempo, mas eles não são escutados, né? E eu não digo não são escutados porque a gestão não quer escutar, mas talvez porque não tem tanta prioridade essas coisas. Então, no momento que você estabelece isso como uma prioridade, traduz como uma estratégia da organização, as coisas começam a fluir. Então, estão me escutando? Dá um ok ali no chat, por favor. Se deu uma caída aqui. Ok. Vamos lá, então. Gregorini, vocês mediram o tempo de resposta aos projetos antes e depois da aplicação do Kanban de atividades? Qual foi o resultado? Sim, esse tempo de projeto, essa resposta do tempo de projeto, a gente está começando a ter uma noção agora. Como vocês viram, o Covid, né, o cenário do Covid aí acabou impactando muito os nossos trabalhos. Nós tivemos ali um período de março e abril que a empresa reduziu as suas operações, muita gente estava envolvida nos projetos acabando pegando férias, isso acabou comprometendo o projeto como um todo. A gente está vendo esse tempo de resposta agora no último trabalho que a gente iniciou em maio, que é na área de embalagens, e pelo que a gente percebe até agora do projeto, ele está seguindo o cronograma e vai entregar dentro do prazo estimado. Então, essa resposta a gente vai conseguir ter a partir desse trabalho que iniciou em maio. Mas a gente percebe já que vem tendo uma velocidade significativa já no trabalho. Diferente da Semana Kaizen, essas são máquinas que a gente não conseguia parar, né? Então, o grande desafio é o seguinte, como que a gente faz sem parar as máquinas? Então, imagina, tu mudar toda a estrutura de uma plataforma, foi bem difícil a gente fazer essa conciliação, mas ainda estamos, a maioria dos projetos na fase de implementação, só que a gente percebe que as entregas prontas, elas acontecem muito mais rápido, né? Então, a gente vai dar aí mais um mês aí para pegar a lead time desses projetos, né? Daniela, vocês trabalham com algum tipo de incentivo para os participantes do Kaizen? Eu acredito que não, financeiramente, Daniela, a gente não trabalha com nenhum incentivo financeiro. Eu acho que a gente tem grupos de melhoria aqui na ótica de CCQ, né? Então, alguns desses projetos eles podem ser lançados, então, que eles tenham um retorno perante o trabalho que eles fazem, né? Mas por participar do Kaizen não tem, além da exposição, além de ser capacitados, né? Literalmente uma escola para eles, né? Mas questão de incentivo financeiro não tem nenhum. Vocês têm Green Belt e Black Belt nas fábricas? Iniciaram essa capacitação? Temos sim, Anderson. Nós temos Green e vamos formar Blacks agora, mas direto nesse trabalho aqui nós não temos nenhum Green. Temos em outro trabalho, tá? Em outro trabalho na parte de qualidade a gente tá com um trabalho de Green Belt aí. E aí, gente, eu acredito que quais foram as reduções dos tempos de setup? Nas primeiras máquinas que a gente atuou, já simulou, já vem medindo o resultado, a gente está conseguindo em torno de 30% a 35% de redução no tempo de setup. E aí a gente trabalha com dois tipos de equipamentos que são setups de até 4, 5 horas e também aplicação de SMED. São setups que nós vamos deixar na casa dos 10, 9 minutos, né? Então tem os dois, tá? E está aproximadamente 30, 35% de redução. Não temos mais perguntas? Não.
e conseguimos entregar dentro do horário. Isso aí foi bem lean, gente. 11 horas em ponto. Daniel, mais alguma coisa que a gente pode ajudar? Não, Romulo, Evandro, cara, muito obrigado, né, em nome do fórum. Eu e o José gostaria de agradecer vocês dois por terem passado aí essa apresentação para a gente, né? Então, metodologia ágil não é um termo normal para a gestão de projetos de fábrica, né? Então, o pessoal aí já está comentando no chat, né? Gostaram bastante da apresentação. Eu também, né? Vocês mostraram para mim antes esse material e eu achei bastante interessante, né? É normal a gente ver no Office, né? Não é comum ver isso no chão de fábrica. Muito interessante. Gostaria de agradecer vocês de novo, então, né? Pela apresentação. Acho que a Caesar está sempre indo atrás dessas coisas, né? Vocês são bastante inquietos, estão sempre trazendo coisas diferentes aí para o público, para o nosso público de uma maneira geral. Eu queria aproveitar então, né, a presença aí de todo mundo nesse dia de hoje, né? A gente sabe que muita gente, nosso público é de diferentes regiões, né? De diferentes regiões do Brasil, né? Eu acho que está todo mundo aí passando pelo processo do Covid, né? Está todo mundo com essa preocupação. Então a gente tem, em nome da organização, né? A gente tem recebido muitas mensagens sobre como que vai ser o evento. Então a gente deixou para durante essa semana aqui fazer as comunicações para todo mundo, né? Nós vamos manter o evento para o dia 20/8, né? E a nossa proposta é realizá-lo de maneira online, né? Inclusive esses testes aqui que a gente está fazendo é justamente para isso também, para a gente testar a ferramenta, né? E poder ver como que ela funciona e como que a gente pode agregar. A gente percebe que, inclusive, né, do ponto de vista do participante aí, tem a possibilidade de muito mais gente interagir, né? Mandar mensagem, perguntar, fazer a sua apresentação, né? É lógico que essa nossa alteração, então, não é uma alteração que a gente tinha planejado, né? Até a nossa cidade aqui que acontece o evento, que é Brusque, até a gente tem essa permissão, vai ter essa permissão para fazer, né? Aqui o pessoal está se movimentando para permitir eventos, mas a gente entende que como o nosso público é bem de diferentes lugares, né? Com certeza, a gente vai precisar. Os nossos palestrantes são 90% de fora do nosso estado, então, com certeza, em 20/8 a gente não vai ter esse evento sendo possível de se realizar ele fisicamente, tá? Então, e aí todos os nossos inscritos, quem já esteve no evento, vão receber essa comunicação, né, junto com as demais informações, tá? Obrigado a todos, né? Tenham todos um bom dia e obrigado de novo, Rômulo e Evandro, pela apresentação de vocês, viu? Foi muito positiva. Obrigado, viu, gente? Tenham todos aí um ótimo dia. Valeu, gente. Um abraço. Abraço, pessoal.